nosso Paranaíba Mais, no nosso portal de notícias, você pode conferir uma reportagem do Cauê, ele fez para a gente a reportagem, sobre o seguinte: o Cerrado sofre a pior seca dos últimos 700 anos. O estudo é da USP, Universidade de São Paulo. E segundo os pesquisadores, a região central do Brasil, onde o bioma prevalece, está 1 grau mais quente que a média. E a previsão para esse ano, gente, para 2024, eu andei lendo várias reportagens, é que a estiagem em Minas Gerais seja uma das piores de toda a história. Aí eu convidei o biólogo Gustavo Malaco, que está aqui conosco e tem um trabalho voltado, né, para isso, e vai conversar com a gente. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa rotina, né, Gustavo? Agradecendo mais uma vez a sua participação. E o que explica essa estiagem tão prolongada, esse aquecimento que vai interferir de que forma? Oi, Mônica, bom dia. Bom dia também aos telespectadores. Bom, o que nós estamos acontecendo hoje é resultado das nossas ações, né? Especialmente por conta da emissão de gases de efeito estufa, pelo desmatamento ou pela queima de combustíveis fósseis. E isso tem consequências diretas nessa questão do aumento da temperatura, que a gente deveria evitar até 1,5 graus, né, segundo o Acordo de Paris em relação à questão industrial, né, desde a Revolução Industrial. Mas, infelizmente, nós já estamos caminhando para 1,5 graus. E isso tem consequências severas, que você vai ter o aumento, né, dos eventos climáticos severos. Então, a gente teve recentemente no Rio Grande do Sul as chuvas e agora a gente passa pelas queimadas no Pantanal, né, que chegaram até também, mais cedo, né? E também o aumento na Amazônia. E agora a gente entra na estação seca do Cerrado e esse é o cenário. Cada vez mais esses eventos climáticos severos se tornando um padrão nesse processo. Muito triste, como diz a minha amiga Meire, muito triste. E aí, em consequência, o que a gente tem? Por exemplo, para a fauna, para a flora, né, o solo, o que isso significa, esse aquecimento? Então, quando você tem esses eventos climáticos severos, você vê o prejuízo econômico que teve no Rio Grande do Sul, a mortandade de pessoas e toda a biodiversidade. Aqui na nossa região, a gente também tem os dois polos, né, chuvas frequentes que impactam inclusive nossa cidade, as enchentes, por exemplo, na Rondon Pacheco e nas periferias. Mas no caso da seca agora, com os incêndios recorrentes, você tem uma piora, por exemplo, na saúde das pessoas, então acomete bastante o próprio Sistema Único de Saúde e outros sistemas que estão associados, o empobrecimento da fauna dos locais prioritários para a conservação, a contribuição no aumento, né, da emissão de gases de efeito estufa, que os incêndios florestais no Cerrado contribuem, e também o empobrecimento do solo e a piora na qualidade dos recursos hídricos, inclusive nas nossas áreas de mananciais. A gente teve, você estava me contando, o nosso período de chuva ali, ele está diminuindo, né? E a gente percebe isso. E aí, quando essa pouca chuva cai no solo, não é o suficiente? O que também acontece, assim, a chuva ela tem sido a mesma. O que está acontecendo é isso, é um padrão justamente você ter uma chuva mais concentrada num período menor. Com isso, a água não infiltra na velocidade correta que deveria e não reabastece os nossos aquíferos. E com certeza vai regionalmente a gente tendo problemas cada vez mais de acesso à água. Não é à toa que setores, por exemplo, como o da irrigação, têm cada vez mais procurado fazer barramentos na região de uma forma até insustentável para buscar a água nos seus processos produtivos, ao invés que a gente deveria trabalhar no quê? No menor emissão de gases de efeito estufa e fazer a revitalização, né, dessas áreas para a preservação das nossas nascentes. Para quem está acompanhando, que sabe como interfere, explica melhor isso para a gente, porque são dois caminhos que nós poderíamos tomar, né? Sim, o primeiro caminho é deixar de emitir gases de efeito estufa. A gente tem que ter carbono neutro. Por exemplo, Uberlândia, vou dar um exemplo claro, ela emite principalmente pela questão das atividades agropecuárias, pela pecuária, né, que não é tão eficiente, também o manejo do solo, e a cidade, no caso, principalmente do sistema de transporte, o veículo individual, essa queima dos combustíveis fósseis no dia a dia. Esse é um ponto que a gente tem que fazer em todo mundo, né? Deixar de queimar combustível fóssil e deixar de fazer desmatamento e ter uma agricultura de baixo carbono. O segundo ponto é a adaptação. O primeiro que eu falei é mitigação. A adaptação é tornar os espaços rurais e urbanos mais resilientes, preparar para um novo clima que já é realidade. Então, a cidade tem que estar preparada para esse tipo de situação e ter ações preventivas nessa questão. E a revitalização seria o quê?
Então, a revitalização que eu comentei naquela questão, por exemplo, nas nossas bacias hidrográficas, você fazer uma conservação das nascentes, você aumentar as áreas de proteção ambiental para você ter mais água nessa questão. Um outro exemplo que você tem que se preparar para os incêndios é a gente fazer manejo integrado de fogo, é você fazer um combate, entre aspas, queimando na época chuvosa, por exemplo, para você não ter aquela massa, né, toda orgânica, né, que ela fica seca e entra mais. E as cidades se prepararem, especialmente para as populações mais vulneráveis, no caso das enchentes, quando você tem muita chuva, a cidade ter, por exemplo, políticas de permeabilidade do solo, preservar áreas verdes, isso. Você ter uma estrutura viária, uma infraestrutura adaptada a essa questão, que aí você reduz esses impactos. Para a gente fechar a nossa entrevista, em questão de legislação, o que temos justamente, né, para evitar o caos lá na frente? Sim. Então, nas cidades elas precisam ter políticas, né, de ação climática local, que vá em políticas de investimento na mitigação e na adaptação. Políticas que você tenha essa direção de tornar a cidade mais resiliente, mais adaptada. Então, você tem que ter orçamento. Então, o gestor, seja ele no executivo ou no legislativo, ele tem que ter a coragem do enfrentamento, do entendimento que essa questão ela é permanente. E, infelizmente, as populações mais vulneráveis, as pessoas de um poder aquisitivo menor, mulheres, negros, por exemplo, eles poluem menos e são impactados a mais por as ações no dia a dia da nossa espécie. Gustavo, o que nós podemos fazer no nosso pequeno mundo, né, na minha comunidade, na minha casa? O que eu posso fazer? Eu acho que primeiro é ter uma posição de um cidadão. Tem que entender o momento agora, cobrar da irresponsabilidade que a gente está tendo em relação a esse cenário hoje. É muito importante, temos processos políticos, cobrar seu vereador, cobrar seu deputado, cobrar quem você elegeu nesse processo. E na sua comunidade ter ações sustentáveis. Então é muito importante fortalecer a arborização, fortalecer movimentos, né, que possam trabalhar pela essa questão da preservação, entender que meio ambiente não é apenas essa questão de plantio árvore, mas é uma questão civilizatória, é uma questão que para nós basta ver o povo gaúcho o quanto está sofrendo ainda, mais de 2 meses se deparando com essa situação e algo já estava sendo avisado. E, infelizmente lá se flexibilizou a legislação ambiental e o que a gente vê no Brasil como um todo, em outros locais, é não ter esse olhar futuro de planejamento. Pelo contrário, a gente tem que trazer essa agenda para a centralidade do nosso dia a dia. É um olhar que a gente precisa ter, por isso eu quis, né, conversar sobre isso com o Gustavo Malaco, ele que é biólogo, trazendo tudo aqui para a gente. Compartilha essa entrevista, tá? E se você quer saber mais sobre esse estudo da USP, acesse agora mesmo, viu? Até vou pedir para você acessar, Gustavo, paranaibamais.com.br. Combinado assim? A gente já vai para Entre um Café